parceiro, nosso pastor vai apresentar ele vai aplicar a palavra. Boa noite, irmãos. Uma alegria muito grande ter os irmãos aqui na nossa igreja. Nossa, um tempo que eu não via, né? Lá da Bahia também. É uma alegria muito grande ter cada um aqui. Pastor Tiago com a gente. Nós agradecemos a presença de cada um. Pastor Paulo Tavares é pastor que nos tem ajudado bastante, né? Antes de eu vir para cá, ele ajudava a igreja aqui. Tem a nossa gratidão, né, da Igreja Batista Filadélfia. E o pastor Francisco, o irmão Francisco, perguntou se podia convidá-lo, né, claro. E o pastor é membro da primeira igreja de Araguari, né, e mora aqui, em Uberlândia. Então, pastor, Deus abençoe. É um prazer ter o irmão aqui com a gente. Tem dois filhos, né? Casal, e a esposa dele gosta de vir na nossa igreja e gosta de cantar, né? Manadinha, sua filha, quase todo mundo estão aqui alegrando o nosso grupo. É um prazer. Irmão também, né? Aquela tem vindo mais, né? Mas dá alegria a família do irmão, ele está com a gente e aceita a nossa gratidão pelo que o irmão fez pela igreja quando estava sem pastor. Deus abençoe. Obrigado. Prazer é ver os irmãos e eu saúdo a todos em Cristo Jesus, nossa única esperança. Amém. Eu agradeço as palavras do pastor Reginaldo e também agradeço o irmão Francisco por nos convidar, o convite dele para trazermos uma mensagem ocasional neste evento da Sociedade de Homens da Igreja Batista Filadélfia, que, se não me engano, é o aniversário de mais um ano de organização. E nesta ocasião, eu, escondido na sombra de Cristo, espero trazer pelo menos uns 5 grãos de areia espiritual para ajudar na construção da vida dos ouvintes. Sei que construir com 5 grãos de areia na edificação de uma construção é impossível para qualquer construtor humano construir com tão pouco. Mas o Espírito de Deus, sábio construtor, hábil construtor, é capaz de construir até com menos grãos de areia. Uma coisinha deste tamanho, o Espírito de Deus é capaz de levar a salvação e a edificação daqueles que são salvos por Jesus Cristo. E é nessa esperança, nessa dependência do Espírito de Deus que nós pretendemos trazer a mensagem ocasional para os nossos corações. Nós vamos ler a palavra de Deus. Vamos colocar-nos em pé para fazermos essa leitura que se encontra em Êxodo, capítulo 4. Êxodo, capítulo 4.
versículo 4. Êxodo 4, 4. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão e lhe pegou, e ela se tornou em vara na sua mão. Amém. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, Pai bendito, dou-te graças nesta hora por ocupar este lugar para a meditação na tua Santa Palavra. E louvo teu nome por esta tão grande oportunidade de nós estarmos juntos em louvor e adoração a ti, único Deus vivo, prestando este culto em espírito e em verdade. Dou-te graças também nesta hora pela recuperação do pastor Reginaldo, teu servo, pois que depois da sua recuperação nós estamos tendo o privilégio de ver, de nos encontrarmos aqui neste lugar. Eu te agradeço, meu Deus, por tudo que tu fizeste e estás fazendo na vida dele, tanto quanto na vida de cada um de nós, de nossas famílias, de nossas igrejas. Venha, ó Deus, com a tua misericórdia, nesta noite, edificar as nossas vidas, com a tua santa palavra. É o que nós te pedimos, no amor e na misericórdia, e pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém. Podem sentar-se, amados. Indagando do irmão Francisco qual seria o tema deste evento, e ele me disse que o tema é homens valorosos nas mãos de Deus. E é sobre esse tema, apenas a inversão do adjetivo, que nós queremos falar. Valorosos homens de Deus. Não poderia ser diferente, porque se trata de uma organização de homens desta igreja, com a presença de tantos outros irmãos das nossas igrejas. Deus é hoje, irmãos, o mesmo que foi há 3.000, 4.000 anos atrás. Os homens mudam com o tempo, mas Deus é imutável. Em quem não há mudança, nem sombra de variação, desde o apóstolo Tiago. A gente, no decorrer dos anos, vamos vendo muitas coisas mudando, e mudando para pior. Sou cristão desde os meus 16 anos e venho acompanhando isto durante o decorrer dos anos, as mudanças que tem havido, e para pior, nas nossas igrejas. Mas Deus não muda. Deus é o mesmo. Antes de ser crente, pois não nasci em família evangélica, eu conheci 2 pastores, um dos quais eu tive o privilégio de dar-lhe aulas de português e de inglês, já que ele pretendia fazer vestibular para direito. Talvez alguém já ouviu falar nele, pastor Onésimo Azolim, Primeira Igreja Batista de Montanha, Espírito Santo, de onde sou. E eu não era evangélico,
E eles sempre falavam, vamos lá à igreja e tal, etc. De vez em quando eu apresentava lá, porque conhecia muitos amigos e muitos alunos nossos, hoje comecei a lecionar desde cedo, uns 15 anos, faziam parte daquela igreja. Um dia, se alguém visitar a primeira igreja batista de Montanha, é bem se perguntar quem é Valdo Avaggio, se vocês conhecem, capaz que daqueles velhos tempos, da década de 70, tenha alguém que ainda faça parte daquela igreja. Então tenho visto muitas coisas mudarem na vida das igrejas de lá para cá, mas Deus não muda. Ele é imutável. O Evangelho que Jesus Cristo pregou seus dias continua sendo o mesmo eternamente. Ele não muda, ainda que nós queiramos mudá-lo, mas ele não muda. Ele é o mesmo. E Deus, através de homens, ele tenta e tem tentado atingir a vida de outros homens. Ele tenta alcançar outros homens através de homens. E neste anseio, neste desejo, neste propósito, Deus tem o seu próprio jeito. E nós não podemos mudar o jeito de Deus. Se eu quiser mudar o jeito de Deus para Ele me usar para poder alcançar outros homens, Ele não vai usar esse jeito meu, Ele vai ter que usar o dele. E em Moisés, nós aprendemos esse jeito de Deus. Primeiramente, valorosos homens de Deus aprendem o jeito de lidar com o perigo. Em segundo lugar, valorosos homens de Deus aprendem o jeito de lidar com os incrédulos. E por último, valorosos homens de Deus aprendem o jeito de lidar com as manifestações divinas. Nesses três aspectos, nós precisamos aprender a lidar. Em primeiro lugar, o jeito de lidar com o perigo. O mal tem variadas formas. Aqui na vida de Moisés, a gente vê cajado, um bastão se transformar numa serpente. Um objeto útil, de defesa, de apoio, se transformar em algo nocivo, perigoso. Deus está nos ensinando a Moisés a lidar com o perigo. E nós precisamos aprender também. Não é de se admirar, diz Paulo apóstolo, que Satanás se aparenta anjo de luz, se camufla em anjo de luz, e que seus ministros se transformem em ministros de justiça. Ele tem ministros. Em outras passagens, ele é chamado de leão rugidor. Não sabemos qual é o mais perigoso, se o anjo de luz ou se o leão rugidor. E quem lida com as coisas de Deus tem que conhecer o arqui-inimigo de Deus. Precisamos conhecer o perigo. Moisés já estava sendo treinado para isso. E antes de libertar o povo de Deus. Mas no momento que ele sai, já se levanta no meio do próprio povo de Deus um homem chamado Coré.
que não aceitou a liderança dele. Ele mais 2 e mais 250 homens. Deus escolhe um homem, chama, fala a ele, e tem gente que não aceita. De onde vem essa ideia, meus amados? De onde vem? Parece que nós vamos brincando muito com as coisas de Deus sem ponderar estas experiências. E achamos tudo normal, não é Ele, sem achar que tem alguém por trás. Moisés cai de joelhos, prostrado, ora a Deus. E o resultado, a terra se abre e engole. Coré, Datã, Abirão, com tudo o que eles tinham. Bens, pessoas, mulheres, filhos, tudo desce vivo ao Sheol. Pecado destrói tudo, não é, irmãos? Destrói culpados e inocentes. A família de Coré não tinha nada a ver com isto, mas sofreu as consequências. Não é diferente hoje, não. Quantas igrejas sofrem o mal, sofrem a ausência da bênção do Espírito de Deus, porque existe pecado no seu meio. Muita gente não gosta de ouvir falar sobre pecado, nem homens e mulheres. E os filósofos dizem que pecado não existe. E ninguém vê ninguém também combater o pecado. Parece que pecado é uma coisinha bem mimada nos nossos dias. Pecado é a causa de toda a destruição. Quantas igrejas destruídas pelo pecado? Mas, pastor, destruída como? Se a igreja está cheia. E quantidade significa que não está destruída? No plano divino, não. No plano divino, não. Muita gente significa que não há destruição, não há pecado? Não. Pensamento errado, ideia errada, muitas vezes colocada pelo arqui-inimigo de Deus. Deus nos manda ser prudentes. Disse para Moisés: pega-lhe pela cauda, não vá pelo pescoço não, porque você pode ser ferido. É melhor pegar um leão pela cauda, pelo rabo, do que pegar pela barba. Se tiver que pegar, é melhor pegar pela cauda. Se pegar de frente, é pior. Vede prudentemente como andais, disse Paulo, não como nécios tolos, mas como sábios, remindo bem o pé. Os irmãos já viram como o gato anda em cima do muro cheio de cacos de vidro? Ele anda na ponta dos dedos, evitando os cortes. Ele sabe que é perigoso, não pode pisar de qualquer jeito. Valorosos homens de Deus aprendem
Em segundo lugar, o jeito de lidar com os incrédulos. Fala o que Deus manda. Lavrador semeia, mas não pode fazer a semente nascer. Nós não podemos exigir resultados daquilo que nós falamos. Temos que fazer um trabalho com excelência. Tudo que a gente pode fazer. Mas os resultados têm que vir de cima. Há lugares que o Evangelho não avança de jeito nenhum. Mas não avança mesmo. Pode pregar, bradar nas ruas, pode viver o mais santo homem e não se vê conversão. Parece esse povo vive embaixo de maldição. Mas há outros lugares que homens que vivem em santidade e pregam, se vê frutos. O apóstolo Paulo diz que nós plantamos e regamos, mas é Deus quem dá o crescimento. É a igreja, é Deus quem faz a igreja crescer. É Deus quem acrescenta filhos à igreja. Não é a minha artimanha, se eu fosse líder de igreja, que faria a minha manobra pessoal, os meus talentos, que fariam a igreja crescer. Imposição de minhas mãos, porque não vale nada. Para isto não. Fazer o pecador vir, se ajoelhar e chorar aos meus pés, como se isso fosse conversão, nada. Isso é apenas psicologia. Pregação, meus amados, que nós fazemos, ela é direcionada ao intelecto. Todos os pregadores pregam para o intelecto, mas só Jesus Cristo pode pregar o coração. Nenhum homem pode falar ao coração do outro, só Jesus Cristo. Toda a pregação do mundo, os maiores e mais famosos pregadores, se é que existem isto, podem juntar todas as suas forças. Sem a graça de Jesus, nenhum deles pode salvar uma alma. Mas a graça de Jesus, sem qualquer pregação, pode salvar vidas. Quando Cristo me salvou, não foi por pregação. Eu estava num ambiente muito impróprio para Deus agir, e foi ali que Ele agiu. Quando procurei a igreja batista para ser batizado, o pastor disse assim: você é crente? Mas isso foi do outro cidade, não foi na minha. Disse: sou. Que igreja que você converteu? Eu disse: não foi em igreja. Eu estava com 17 anos. Não foi em igreja. Disse para ele, e era um senhor de idade: Jesus salva o homem em qualquer lugar, ou não? E não conhecia nada de evangelho. Então passei a me contar. Minha conversão foi assim. Tem 3 anos que eu sou crente e não procurei uma igreja, porque quem salva é Cristo, mas sei que a igreja é necessária.
Pergunto a Jesus: é verdade ou é mentira, Jesus? E é a graça de Deus quem salva. Muitas vezes queremos concentrar poder na vida do homem, nos talentos do homem, mas isto tem seu valor quando subjugado à graça de Deus. Sem ela, nada feito. No jeito de lidar com os incrédulos, não devemos discutir com ele. Assim diz o Senhor, disse Moisés: deixa meu povo ir, porque precisamos prestar-lhe sacrifício caminho de 3 dias. Ele simplesmente se calou, saiu. O Evangelho tem uma proposta para nós. O Evangelho não se propõe a convencer teimosos, desinteressados, obstinados, homens que não querem nada com Deus. O Evangelho não obriga, o Evangelho não propõe convencer esse tipo de gente. E provo isto na Bíblia. Quando Paulo pregava numa das cidades, no seu tempo, o povo judeu não quis ouvi-lo. E ele disse: então eu vou para os gentios. E houve muita salvação entre os gentios. E os judeus ficaram lá, como até hoje estão, sem Cristo, sem salvação, sem Deus, perdidos. Só serão salvos se eles aceitarem Cristo como Salvador, o Cristo crucificado. Fora disto não há salvação. Porque não há salvação em nenhum outro. Tudo que o Evangelho propõe é de Cristo. E anunciar a sua vida, seu amor, sua morte, sua ressurreição e sua volta aos pobres de espírito, aos quebrantados, aos sedentos de justiça, exigindo deles o arrependimento. Porque não levando em conta, diz a palavra de Deus, a ignorância dos homens, Deus manda agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porque determinou um dia que com justiça julgarão, por meio do varão que para isto ele destinou, dando disto prova a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Estas foram as verdades que os apóstolos pregaram na era apostólica, nos dias de Jesus, e é esta a mensagem do Evangelho. Quando o Evangelho foge a esta estrutura básica, ele deixa de ser Evangelho. Foi nesta confiança que o Evangelho se espalhou. Tudo que eles pregavam era isto: Jesus morreu por nós, ressurgiu dos mortos e voltará segunda vez. Valorosos homens de Deus aprendem, em terceiro e último lugar, o jeito de lidar com as manifestações divinas. É fato que quem prega o Evangelho vê Deus se manifestar. Quantas vidas que na liderança da palavra de Deus a gente vê se chegarem a Jesus Cristo, vidas transformadas. Isso é manifestação divina. Homens e mulheres sendo de fato transformados pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Isto é manifestação divina.
E nós precisamos aprender a lidar com essas manifestações. Moisés enfrenta essas manifestações com espanto e temor. Ele foge da serpente. As obras de Deus, amados, são diferentes das obras humanas. É fácil você detectar e sentir aonde Deus atua. É fácil você chegar numa igreja e ver se Deus está atuando na vida daquela igreja. É fácil você perceber se Deus atua na vida de um pregador. É fácil ver. É fácil mensurar quem está atrás do pregador ou quem está atrás de uma igreja pelo seu modo de viver. As obras de Deus são diferentes das obras dos homens. Queremos ver almas salvas, vidas transformadas? Então apliquemos o jeito de Deus. Até quando o crente verdadeiro morre, a sua morte ainda falha. Vocês já viram um Ford velho, sem manutenção, 40, 50 anos de fabricação? Quando ele é funcionado, como ele sai cuspindo fumaça e fogo, dando pipoco? Um carro Ford velho é assim. O jato, quando ele decola, sai estremecendo tudo. A estrutura das casas próximo ao bairro aonde está o aeroporto. E quando ele começa a ganhar altura, a gente vê o estremecimento, as vibrações das suas turbinas. São obras dos homens, espalhafatosas. As obras dos homens são assim, cheias de falsas grandezas, barulhentas, ensurdecedoras, chamadoras de atenção. Mas as obras de Deus são silenciosas. É no silêncio que Ele fala. Ele caminha nas pontas dos dedos. A música de Deus também é assim. Os instrumentos de Deus também é assim. O sol sai do seu nascente, segue o seu trajeto até o poente. Não se ouve nenhum som. Mas a glória da obra de Deus é vista por todos os olhos. Aqui da terra nós olhamos o sol, ele se apresenta mais ou menos deste tamanho. Mas um habitante suposto de Mercúrio, planeta mais próximo do Sol, vê o 5 vezes maior. É uma grandeza imensa. O Sol visto de Mercúrio, 5 vezes maior. Sabem por quê? Porque Mercúrio está mais próximo do Sol. E quanto mais eu, você, irmão, fica ou ande mais perto de Jesus, maior é a glória que nós vemos.
Quanto mais perto uma igreja, um pastor anda de Jesus, maior é a glória que ele vê e maior é a glória de Deus também na sua vida. O jeito de lidar com as manifestações divinas é também com humildade. Moisés era um homem humilde. Ele era altamente preparado. Quando Deus o chamou, ele disse: não, Senhor, eu não sou eloquente, não fui antes e não sou depois que teu servo falou contigo. Mas ele era um homem altamente preparado. Não apenas preparado, mas altamente preparado. 3 preparos de Moisés. Primeiro, era preparado intelectualmente. Conhecia toda a ciência egípcia. Toda. Ele estudou cerca dos 12 anos até os 40 nas escolas egípcias. Todo tipo de conhecimento científico que havia no Egito, ele, Moisés, o conhecia. A Bíblia tem um diz. Em segundo lugar, ele era um homem preparado socialmente, sociedade em que ele vivia. Ele convivia com os pobres escravos hebreus, cuja maioria mal sabia ler, e convivia na mais alta sociedade egípcia, entre os intelectuais e os homens de poderes econômicos. Moisés era um homem extremamente preparado espiritualmente, acima de todas as outras coisas. Essas 3 fases da vida de Moisés já são elementos bastante para se pregar na ordenação de um ministro do Evangelho. Deus falava com ele, ele ouvia Deus, e a vida inteira dele era voltada para o Senhor. Tão preparado espiritualmente, que não se levantou nenhum outro homem igual a ele nos seus dias. Meus amados, um homem de valor para Deus. É interessante que ele sabe viver na sociedade. Tanto na sociedade rica, quanto na sociedade pobre. Na sociedade analfabeta, quanto na sociedade intelectualista. Ele tem que saber falar para o doutor e tem que saber falar para o analfabeto. Tem que saber conviver com o doutor e tem que saber conviver com o analfabeto. Com o rico e com o pobre. Sem fazer distinção de ninguém. É interessante que a pessoa se prepare. Meus momentos mais memoráveis de ministério, tempo que eu estava dirigindo a igreja, foi convivência com o pastor Reginaldo com os pobres. As minhas melhores lembranças foram com os pobres, não desfaço dos ricos. Mas entrar numa casa que não tem uma cadeira, entrar numa casa de chão batido, deitar numa cama que era apenas forquilhas, dormir ali num colchão de palha,
tomar um café numa canecazinha, comer ali com eles. É o momento mais agraciado para um servo de Deus, um homem de valor. Jesus foi assim. Um homem de valor não pode ser esse homem melindroso. Eu não como isso, não como aquilo. Quer dizer, por escolha, não por verdade. Não gosto de pobres, não gosto de só quero andar em conforto. Homem de valor tem que saber como viver com gente pobre. E como essas coisas estão faltando nos dias de hoje. Moisés deixou a alta corte egípcia. Eu vou visitar os meus irmãos pobres, escravos. E vou sair com eles. Eu vou deixar todo o trono do Egito. Isso que a Bíblia diz. E deixou. Em prol de servir ou de guiar o povo de Deus. Escravos, pobres e analfabetos. E foi ali que ele encontrou a sua verdadeira glória. E não nos palácios do Egito. Há uns pastores nos tempos de hoje que estão assim meio melindrosos. Olhando para riquezas, maçons, empresários. A igreja pode ser empresa, mas o pastor não é empresário. Porque a igreja pertence a Jesus. Se é empresário, é Jesus. Se é que ela é de Jesus. Se é que ela é de Jesus, o pastor não é empresário. O empresário é Jesus. Porque ele tem o dom dela. Agora, se ela for de homens, de convenção, de associação, aí ele pode ser até o empresário dela. Às vezes, lembro que tomava um café assim tão forte, pilado em casa de uma senhora viúva, bastante pobre, que ela botava um copão de café assim, eu tomava para satisfazer a boa vontade dela, mas o coração começava a sacudir, porque era um cafezão bem forte. Às vezes dizia, minha irmã, isso aqui já basta. Não toma mais, e colocava mais. Aí despejava a garrafa e enchia a caneca, aquela caneca de esmalte. E eu tomava aos poucos com alguns outros irmãos com quem a gente visitava, lá numa garganta de um recanto do norte de Minas. Isso é gostoso, isso é maravilhoso, trabalhar com gente assim. Mas a gente vê que Cristo habita. Andei algum tempo com o pastor Sodré, saudoso missionário da Junta de Missões Nacionais, que morreu com 95 anos, mais ou menos. Recente. Pelo sertão da Bahia, viajando 15 dias, numa Brasília velha furada, tudo estrada de chão, e a gente vai sufocar de poeira a Brasília dele, em busca de almas perdidas, de sustentante de vidas simples, de crentes que moravam no alto sertão da Bahia. Uma senhora que nos hospedou disse para ele, pastor, o senhor veio trazer seu amigo aqui numa casa velha dessa, suja, pobre. Ele disse, eu trouxe porque ele é igual a mim, se não fosse não traria, fique despreocupado. Homem de Deus não pode ser esse homem melindroso, eu não como isso, não vou ali, e aquela coisa de escolher. Homem de Deus não anda desse jeito. Meus irmãos, Moisés era esse homem preparado.
E quando ele disse que não aceitaria, Deus disse para ele: quem foi que fez a boca do homem? Quem fez o mudo, o surdo? Não fui eu? Então Deus o convence. Como que dizendo para ele: você é exatamente o homem a quem eu procuro. Um homem que não depende dos seus conhecimentos, o doutor que era Moisés, mas o homem que dependa de mim. É esse homem que eu procuro. Você é o homem. Insiste com ele e o convence. Ah, meus amados, os homens melhor preparados para grandes tarefas são aqueles que se julgam capazes. Quando Deus chamou Jeremias, ele disse: eu sou uma criança, não sei falar. Se quisermos um homem pronto para tudo, procure um incapaz. O incapaz sempre está disposto a tudo. Não é tanto o tamanho de uma igreja, meus irmãos, que influencia as coisas de Deus, mas a qualidade dos homens que ela possui. Não é a quantidade, mas a qualidade. George Whitefield, o grande pregador do século XVIII, ele dizia: eu prefiro uma igreja com 10 homens retos diante de Deus do que a uma com 500, dos quais o mundo vive fazendo crítica. John Wesley, o grande avivador, disse: dá-me, Senhores, que não temam nada a não ser o pecado, que não desejem nada a não ser a Deus, que não conheçam nada senão a Jesus e este crucificado, e eu sacudirei. Quem conhece quem foi John Wesley sabe milhares de almas que ele levou a Jesus Cristo. Na Universidade de Oxford, como em todo o interior da Inglaterra, dos países de Gales. Meus irmãos, mas Jesus não só usa esses homens altamente preparados, ele usa os homens simples também. Chifres de carneiro também serve para trocar a trombeta. Mas se pudesse tornar uma trombeta de bronze ou de prata, se tem essa oportunidade, melhor será. Para concluir, a força de homens valorosos está em Deus. Não está no seu intelecto, não está nos seus talentos, está em Deus. Robert McCain disse assim: a semelhança com Jesus, a semelhança com Jesus é muito mais aproveitável do que os grandes talentos. Temos que ser homens que tenham anseio por Jesus, que procurem se aparecer com Jesus para sermos homens valorosos. Lutero estava numa carga tremenda, de um peso tremendo, quando lançou a reforma. A perseguição era violenta. De todos os lados, aquele homem enfrentou perseguição. E um certo dia, ele lançou essa força, essa carga em cima do Senhor. Rogava continuamente em oração, dizendo: Senhor, esta causa é tua e não minha. Portanto, faze a tua própria obra. Porque se este evangelho não prosperar,
Não será Lutero sozinho que será perdendo, mas teu próprio nome será desonrado. Lançou a obra nas mãos de Deus, porque Deus tem o seu jeito de trabalhar com a sua obra. Cada igreja, meus irmãos, precisa de homens valorosos. Cada igreja precisa. Não importa o tamanho dela, precisa de homens valorosos, homens santos, homens que estão dispostos a pegar a causa, a enfrentar a outra, homens que estão dispostos a lutar contra o pecado, homens que estão dispostos a mostrar a divina santidade, homens que estão dispostos a glorificar a Deus, não de palavras, mas de coração. Cada igreja precisa desses homens. Nos nossos dias, isto está sendo urgente. Três jogadores de futebol diferenciados, qualificados no time faz uma enorme diferença. Ele sabe distribuir o jogo, ele sabe avançar, ele sabe trabalhar com o restante, ele sabe usar o restante do time. Três, apenas três, é capaz de mostrar uma grande diferença para o time. Isto não é diferença na igreja. Uma igreja que tem pelo menos 3 homens de valor já é o bastante para poder fazer a obra avançar. 3 homens. Lutero, melhor, Wesley pediu 100, mas para sacudir o mundo. Mas numa igreja que tenha 3 homens de valor, já é o bastante para poder sacudir o mundo, sacudir a cidade, movimentar, influenciar a sua igreja para viver mais perto de Cristo. Sociedade de homens da Igreja Batista Filadélfia e demais homens, irmãos de outras igrejas co-irmãos. Vamos ser homens de valor. Homens que saibam lidar com o perigo, homens que saibam lidar com o jeito de Deus de falar com os incrédulos perdidos, homens que saibam lidar com as manifestações divinas, sem trazer honras para si, honras para A, honras para B, honra para C, honra para fulano, honra para cicrano, honra para aquilo, mas honras para Deus. Que Deus nos abençoe, meus amados, e nos faça cada vez mais edificados em Cristo Jesus, e que essas qualidades, esses valores divinos apareçam dia após dia na vida, nas nossas vidas, dos homens desta igreja e das nossas igrejas. Que Deus nos abençoe. Obrigado, irmão Francisco. Obrigado, pastor Reginaldo. Obrigado, amados irmãos ouvintes. Amém. Oh, glória.